Glória a Deus. Vamos dar início ao nosso culto de ações de graças. Estamos agradecendo a Deus porque completamos 43 torres de orações, 4 anos. Mais esse ano, nas 12 completas. Então é um motivo de muita alegria e de gratidão a Deus. Então nós vamos orar para dar início ao culto de louvor desta noite. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos agora. Ó Deus, agradecendo a Ti, louvando o Teu santo nome por esse momento tão importante nas nossas vidas, nessa cidade, aonde parte da Tua igreja, Senhor, tem completado um tempo de oração a Ti, um clamor, Senhor, ó Deus, turnos de 12 horas, temos clamado a Ti pela cidade, pelo país e também pelas nações. Temos feito a nossa parte, Senhor, ó Deus, da oração, da intercessão, como o Senhor diz que é bom e agradável a Ti, Senhor, orando pelas autoridades, orando, Senhor, para que a gente possa ter tempos de paz e de honestidade nesse país, meu Deus. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, que todos aqueles que o Senhor trará para esta noite, Senhor, sejam abençoados e edificados, abençoando desde o louvor, Senhor, ó Deus, a comunhão dos irmãos e também, Senhor, pela palavra. Colocamos tudo nas Tuas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, irmãos. Os irmãos podem ficar em pé. Nós vamos estar louvando ao Senhor. Cantai, perto está o Senhor. Com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor. Pois quando a louvor de glória se enche, o
do Senhor. Louva a Deus aqui, louva a Deus aqui, louva a Deus aqui, louva a Deus aqui. Alô, som, alô. Aleluia, glória a Deus. Cantemos ao Senhor um cântico novo. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhado, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, que hoje livre sou. És quem traz paz aos falsos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso
é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte maravilhosa graça. Teu amor que não falha tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então
damos glória. Teu é o poder, para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre. Amém. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Amém. Pode sentar, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. O Altamir está se recuperando de uma cirurgia. Então ele veio na torre de oração, mas não está ainda muito em condições para ficar, né? O Jaime já está conseguindo ficar, já está vindo para a reta. Queria pedir para o apóstolo Jaime fazer uma oração pelo Ministério da Palavra, que é uma saudação, pelo Alberto. O pastor Alberto vai trazer a palavra. Nós estamos passando depois para o YouTube, esse culto está sendo gravado. Boa noite, queridos. Paz do Senhor. Uma alegria para nós estarmos aqui, reunidos, né, nesse culto de unidade, o culto que traz o encerramento do ano de 2021 da Torre de Oração. Eu quero ressaltar a importância da Torre de Oração e, em nome, né, da nossa cidade, agradecer ao pastor Alberto por ter cuidado, né, da Torre de Oração durante todos esses anos, com tanto cuidado, com tanto amor, com tanta dedicação. E nós sabemos a importância das orações que foram feitas nas torres, o quanto isso mudou as coisas no mundo espiritual, o quanto isso trouxe, né, a existência aqui no mundo físico, as bênçãos, a proteção que tanto a igreja de Agudos precisa, como a nossa cidade precisa. Então, é muito importante o que a Torre de Oração tem feito. E nós queremos agradecer ao pastor Alberto, que está na frente, como também a todos os pastores e obreiros que assumiram, né, um horário, que tiveram vindo, orando, buscando a Deus, clamando pela igreja, clamando pela cidade. Nós ficamos muito felizes, né, de ver a igreja do Senhor trabalhando, e nós nos alegramos com isso. Eu convido vocês a se colocarem em pé nesse momento. Nós vamos orar e pedir para que Deus use, né, o seu servo, pastor Alberto, para falar com cada um de nós segundo as nossas necessidades. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai,
pela oportunidade, o privilégio de estarmos aqui, Senhor, na Tua casa. Obrigado pela Tua presença, Senhor, neste lugar. Senhor, eu lhe peço que o Senhor venha falar com cada um de nós. Tu sabes, ó Deus, exatamente o que nós precisamos. Por isso, Senhor, use o Teu Filho, ó Pai, para que aquilo que está no Teu coração possa ser revelado, Senhor, para as nossas vidas. Senhor, e que pelo poder da Tua palavra e a ação do Teu Espírito Santo haja transformação nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Fale com cada um de nós e nos conduza, Senhor, ao centro da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 13. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 13. Diz assim o texto das Sagradas Escrituras: Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim também já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, está lido a Tua palavra, que o Senhor nos ilumine, nos revele, fale somente aquilo que é Teu, Senhor, aquilo que for do meu coração humano, que seja dissipado em nome de Jesus. Edifica-nos, porque a Tua palavra é vida, a Tua palavra nos traz, Senhor, a Tua revelação. Em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. A carta de Efésios, ela foi escrita pelo entendimento dos maiores, em grande parte, dos estudiosos, entre 60 e 62, mas provavelmente no ano 60. Ela é uma das famosas 4 epístolas de prisão, juntamente com Filemão, Filipenses e Colossenses, escrita também no ano 60. Provavelmente Filipenses deve ter sido no finalzinho do ano 60, começo do ano 61. Há pelo menos 6 verdades, no mínimo, que a gente pode extrair estudando Efésios. Que a igreja recebeu bênçãos maravilhosas em Cristo. Que a igreja, ela foi levada da morte para a vida em Cristo. Que a igreja se estenderá mundialmente, com judeus e gentios unidos. Dos dois ele fez um, em Cristo. Que a igreja deve batalhar pela unidade em Cristo, que é o que nós vamos compartilhar. A igreja deve viver nos caminhos de Cristo e não retornar aos caminhos do mundo pecador. E o 6º, a igreja deve buscar em Cristo forças para o combate espiritual, mais propriamente dito no capítulo 6. A gente vai fazendo uma
reflexão em cada um desses versículos. No versículo 14 ele fala, porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. No final da palavra, eu vou então fazer os agradecimentos a todos aqueles que estiveram conosco, e a gente conta que estejam o ano que vem juntos trabalhando. O apóstolo Paulo aqui, ele está trazendo eu poderia usar a expressão, um caminhão de bênçãos maravilhosas, e algumas delas eu gostaria de compartilhar, não que vocês não conheçam, provavelmente tem gente aí que conhece até mais do que eu, mas aqui hoje eu estou pregando, então não tem jeito, hoje vocês vão ter que escutar mesmo. A questão é, quantas bênçãos às vezes passa despercebido, e às vezes vem alguém, você já teve essa experiência, alguém chega para você, fala uma coisa, não é que você não sabia, mas de repente você vai, puxa vida, eu nem lembrava mais disso, é uma coisa que passa despercebido. Então ele fala aqui que Jesus é a nossa paz. Naturalmente aqui ele escreveu a palavra grega, né, ireinei, mas como hebreu, Paulo está falando da palavra hebraica shalom, a famosa palavra que a gente saúda os irmãos, e entre outras coisas, essa palavra para o hebreu, no Antigo Testamento, e Jesus a trouxe, porque em diversas ocasiões Jesus saudava com a paz, né, esse shalom, ela tem 8 sentidos, em que quando ele fala que ele é a nossa paz, ele já começa exortando a igreja a entender a importância da unidade, porque essa igreja estava passando por uma crise em que os gentios e os judeus estavam querendo promover uma divisão por desentendimentos. Aquela situação de não concorda. Então ele começa mostrando, falando justamente de uma palavra que os judeus entenderam bem, e os gentios teriam que entender através da palavra eirene. É paz no sentido de amizade, que é o oposto de inimizade e divisão. Então, quando a gente fala de amizade, de unidade, nós estamos falando do o oposto, o contrário de divisão, de inimizade, porque divisão é inimizade. E ele fala assim, como Jesus fala lá em João 20, 19, por exemplo, em Gênesis 43, 23, a gente vê isso, paz seja convosco, José do Egito. Então ele fala shalom, seja convosco. Literalmente, então, esta palavra, ela vai dizer que não haja divisão ou inimizade entre vós. Então, quando a gente saúda com o paz, paz, irmão, paz, literalmente, a palavra significa que não haja divisão entre nós. Significa perfeito, no sentido de sem defeito, significa inteiro, não só no corpo, mas também na mente, porque às vezes a pessoa não tem nada fisicamente, mas mentalmente ela não está bem. Completo, no sentido de trabalho, saúde, finanças, na vida espiritual, tudo vai bem. Então, tudo isso, quando nós falamos paz, isso é carregado, o shalom, né? Tem irmãos que já saúdam o negócio de usar o shalom, shalom. Significa prosperidade, não necessariamente no sentido financeiro, mas de tudo que é completo diante de Deus. Significa ausência de guerra, de brigas, de conflitos, de divisões, de fofocas. Olha quanta coisa, paz, puxa vida, significa tudo isso, tudo isso. Significa fortes relacionamentos não abalados com as pessoas, nada desgastado na mente, especialmente na mente, porque às vezes você está naquela situação, aquela pessoa vai começar a falar, não aguento mais. Não, paz é para isso também, liberta. Paz, shalom também significa que a pessoa seja abençoada, então ela é uma forma de bênção. Então quando você fala paz, você está abençoando a pessoa. Puxa, vi tudo isso, shalom é tudo isso. Por isso que quando a pessoa pensa em shalom só como paz, ela não está falando 10% do significado da palavra. E também significa uma coisa interessante. Nós, brasileiros, temos o costume de fazer, especialmente os ocidentais, aqui no Brasil nós temos o costume de fazer as coisas. A gente fala, Shalom Adonai. Não existe para o hebreu isso. Porque Shalom é só de Adonai, o Senhor. Então, paz do Senhor. Não, é Shalom. Porque só existe uma paz, a do Senhor. Então a gente fala, paz. Mas que paz que você está falando? Ué, só tem uma? Por que ele fala isso? Porque a igreja só tem uma. Então Paulo está mostrando a necessidade, tanto que aqui é que ele vai revelar as 7 unidades. Há um só Deus, há um só Senhor, um só Espírito, um só batismo. Então ele está mostrando que só tem um. Então paz é uma palavra de unidade. O shalom é de unidade. É exatamente a finalidade com que nós tanto oramos esses anos
todos, não só esses 4, mas também antes, os irmãos estavam orando, é justamente para que haja o quê? A unidade entre os irmãos, entre a igreja, entre nós pastores. É algo que a gente não guarda. O que é o inimigo da nossa amizade? Conta-se uma lenda árabe, em que haviam 2 grandes amigos, eram os melhores amigos, eram como os irmãos, o Omar e o Khalil. Mas numa certa ocasião, eles eram amigos, tudo faziam junto, viajavam, passeavam, eram muito amigos. Houve uma ocasião em que eles brigaram feio, e o Omar, como era mais forte, ele bateu feio no Khalil. Então o Khalil escreveu assim na areia: hoje eu apanhei do meu melhor amigo Omar. Mas então ele ficou aquela mágoa, ficou aquele clima, mas eles não se desgrudavam e voltaram a sair. Aí eles tinham combinado, já antes dessa briga, eles já tinham combinado uma viagem, onde eles iam num lugar de mar. E lá aconteceu, no barco que estava lá, afundou, ele caiu, né, o Khalil, né, o que apanhou, ele caiu no mar e ele não sabia nadar. Então ele começou a se afogar, e ele estava longe, então ele começou a gritar desesperado. Quando o Omar viu aquilo, o Omar entrou correndo na água e foi nadando, foi lá e catou ele e salvou. Aí o Khalil foi lá na rocha e escreveu assim: hoje eu fui salvo pelo meu melhor amigo Omar. Aí o Omar notou, ele era uma pessoa observadora, ele falou: Khalil, me diga uma coisa, quando eu bati em você, você escreveu na areia, e agora que eu te salvei, você escreveu na rocha. Por quê? Ele falou: o segredo da paz, da amizade, é você escrever. Tudo que a pessoa que você ama fizer de mal, escreve na areia do esquecimento. Mas o que ele fizer de bem, para você ser sempre grato, escreve na rocha, para você nunca esquecer e sempre ser grato, porque onde existe gratidão, existe amor, e onde existe amor, não existe divisão, não existe divórcio. Então, começa-se assim, uma lição de importância. Aí ele fala aqui, no capítulo, ainda no versículo, ele fala, no versículo 14, parede de separação que estava no meio. O apóstolo Paulo, como bom judeu, conhecedor do templo, ele fala de uma área dos gentios. No templo judaico tinha uma ala para os gentios, e tinha uma parede. Essa parede era a verdadeira segregação social, religiosa e espiritual. O judeu não podia ir lá. Vocês imaginam o seguinte, que tem uma parede no meio aqui do salão, e o Jaime não pode ir do outro lado. E havia até uma placa escrita: se você atravessar do outro lado, você morre. Então você imagina como é que era o culto lá. Era isso. Então Paulo está dizendo: antes, vocês lá no templo não podiam unir-se, porque havia uma parede, mas ele fala que Cristo, e o que há sem Cristo? Só inferno, né? Veja bem, Cristo já derrubou a parede, agora não tem razão vocês colocarem de novo ela no lugar, porque eles estavam querendo se separar, eles estavam querendo trazer divisão, seria uma séria divisão. A lei havia separado, porque era lei, olha, até a ala, como tinha separação, os homens de um lado, a mulher do outro, mas a pior separação era aquela que separava e impedia, que era duro falar: ó, sujeito, se você for do lado dar um abraço no seu irmão lá que é gentil, você morre. É só isso que acontece com você. Vocês já imaginaram que culto tenso? Então veja bem, que faz parte do ser humano, a sua natureza, quanto mais a gente quer sobressair a nossa vontade, a do Senhor, de querer se dividir, separar, porque nós temos explicações, eu acredito que esses irmãos também tinham, e coube um apóstolo lembrar os judeus, especialmente, porque eles deviam estar querendo pleitear que eles eram os primeiros, dizer: não, Cristo já aboliu isso, Ele já pagou. E ele fala isso no versículo 15: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo paz. Novo homem aqui é tipologia, o símbolo da igreja. Então ele pegou dois povos, os judeus
e nós, os gentios, e ele fez um. Então não tem mais nada que separa, agora nós estamos unidos, a unidade foi selada. Ele fala aboliu aí, o verbo catargel quer dizer, abolir aí é revogar, é extinguir, é resgatar, é efetuar o pagamento. Então o pagamento para que não mais houvesse divisão, para que houvesse unidade, foi feita na cruz a preço de sangue. Então quando nós falamos da unidade, nós estamos falando de algo que já foi pago, e ela custou muito cara, porque ela custou a vida do Filho de Deus. É interessante que a palavra novo aqui, o grego tem 5 palavras que se traduz em português novo, de tão rica que é a palavra. Aqui é kainos, é uma palavra que é usada, por exemplo, lá no Apocalipse, para falar da Nova Jerusalém, novos céus, significa algo completamente novo, que nunca foi feito. Quando você vê, por exemplo, a palavra novo nascimento, é uma palavra. Agora, aqui ele está falando, ele usa um verbo que significa algo que nunca foi feito. O que foi? A unidade dos povos em Cristo Jesus. Então, já não há mais gentil, já não há mais judeu, já não há mais... Gálatas 3, 26, 29, ele diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então agora, a promessa não é mais só para judeu. Os descendentes de Abraão agora, em Cristo, os gentios também se tornaram. O judeu seria a areia da terra, da praia, a parte sanguínea, a igreja as estrelas do céu, porque significa o quê? Espiritualmente nós fomos enxertados nesta promessa. Agora a promessa também é nossa. Então está, de quem que é a igreja? A igreja é de Cristo. E quem é a igreja? São todos aqueles remidos, não importa a sua raça, nacionalidade. Olha, eu tenho sangue italiano. Não, agora nas nossas veias corre é o de Cristo. A nossa nacionalidade é da família de Deus. E ele fala no versículo 16, e pela cruz reconciliar a ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, Cristo matou as inimizades, ou todas as desculpas que nós temos para dar, para estar em divisão. E ele fez o quê? Em um corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Percebem que tudo o que Deus fez se revela na unidade. A unidade então foi feita na cruz. E para a gente desejar unidade, a gente tem que morrer na cruz. Se você não toma a sua cruz e não segue a Jesus, você não é digno de ser discípulo. Você não pode. Então a gente tem que morrer na cruz. Morre o eu, e aí eu olho. Então eu tenho que olhar para os irmãos, eu tenho que olhar para a cidade. E quantas igrejas há em Agudos? Só tem uma, a de Cristo. Porque o dono da igreja, ele tem marcas. E ele pagou um preço. E ele só fez uma igreja. Ele uniu os judeus com os gentios. Os gentios são todas as outras nações que não Israel. Então agora, no corpo de Cristo, a igreja, todos estão. Então, mais do que falar de unidade, nós precisamos entender que se a gente tem muitos motivos e explicações para não querer estar com os irmãos, a gente tem uma única razão para querer e ter que estar. Jesus pagou na cruz. Então, toda a inimizade, tudo aquilo que gera inimizade, foi pago na cruz. Então, o peso e o preço da unidade estão sobre todos aqueles que são salvos. Enquanto a gente está no mundo ímpio, não conhece, como ele começa falando, né? Falando que a gente estava
alheios às promessas, longe da comunidade de Israel, tá, tudo bem, mas a partir do momento que nós nos convertemos, nós agora sabemos que existe um propósito. As divisões, na verdade, elas são frutos à medida que o nosso ego, a nossa carnalidade, ela vai crescendo em nós. Lá em Judas, né, o meio-irmão de Jesus, no capítulo 1, 19, ele diz: são esses os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Então, quanto menos a ação do Espírito Santo trabalha em nós, nós deixamos prevalecer os nossos desejos. E a gente precisa ir para a cruz, matar todos os nossos egos, e a gente entender, e a gente conseguir olhar e vislumbrar a necessidade que nós temos uns dos outros. E no versículo 17 ele diz: e vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longes e aos que estavam perto. Os que estavam perto, os judeus; os que estavam longe, nós, os gentios. Longe de tudo isso, agora ele evangelizou a paz, ele então trouxe o shalom. Então ele trouxe o quê? Um evangelho que veio transformar, como ele disse, que ele tinha outras ovelhas que não eram daquele aprisco, e isso na cruz ele conquistou. Então não é apenas a salvação, mas a unidade da igreja foi paga na cruz. Teve preço de cruz. E ele fala do versículo 18: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Agora, tanto o judeu como o gentil não podem mais olhar assim. Nós temos por pai Abraão, nós também temos. Nós temos a promessa, nós também temos. Vocês fazem parte do corpo, nós também. Então vocês são nossos irmãos e nós somos seus irmãos. Então não tem mais jeito. Gostando ou não, eu tenho que aprender a viver em comunhão e unidade. É um processo fácil? Mas o que é fácil na palavra? Tem esta palavra? Jesus: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não tem a palavra fácil. Colocada para o cristão, não tem. Essa unidade feita no Espírito, no capítulo 4, no versículo 3, ele fala assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A palavra vínculo aí, no grego sundesmos, ela significa laço, laço com que você amarra mesmo, ela quer dizer o ligamento pelos quais os membros do corpo humano estão unidos. Então os ligamentos, né, dos braços, perna, tudo, é um cabo de navio. Então ele ensina o seguinte, que a unidade espiritual da igreja, todos os santos estão ligados, a gente é como um ligamento mesmo. Ele vai falar, repetir esse texto, essa palavra mais explicitamente mais à frente. É o laço da unidade da paz, que é o vínculo do amor. Então, existe um laço, estamos amarrados nesse laço, nesse vínculo que é o amor de Cristo, o amor de Deus que está em Cristo, que deve estar em nós. E esse amor, é como eu falei pela ilustração, é o amor que faz com que nós queiramos estar em Cristo, junto com os nossos irmãos, tendo Cristo como cabeça da igreja. Então a unidade da igreja, ela emana de um único Senhor, que é o seu cabeça, de um único Espírito, que é o Espírito Santo, pela vontade do único Deus, que é o nosso Pai. Então, há um só Deus, há um só Senhor, há um só Espírito, há uma só igreja, há um só corpo. Então, a unidade, ela é explícita, há um só batismo, há uma só fé, quer dizer, há uma só esperança da nossa vocação. A nossa vocação é sermos semelhantes a Jesus, o que ele vai falar claramente em Romanos 8. Esse laço de paz, então, ele é um cordão espiritual, que envolve e junta todo o povo de Deus. Então eu só posso imaginar que eu faço parte de um povo, e não eu determino as normas, mas o Pai, e pela vontade do Pai, o Filho, na cruz, ele pagou pela unidade da igreja. No versículo 19 ele diz assim, que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, pela família de Deus. Concidadão aqui fala do reino de Deus, né? Ele é feito de pessoas, todos os tempos, todos aqueles que são santos, né? Aqueles que creram no Senhor. Aonde o quê? É interessante porque quando ele fala de concidadão, significa que não tem divisão. Então significa o seguinte, que não tem favelado, não tem pessoas de segunda classe, não tem diferença. Todos são um em Cristo. Cristo então veio para acabar com toda
aquilo que a gente poderia usar como justificativa para se separar. Como a gente vê em muitos países, como na Índia, por exemplo, existem castas. Então tem os ricos, tem os classe média, os ricos, os pobres, aqueles que não são nada. Em Cristo isso acaba. Existe aquela situação que a gente vê, olha, nós somos brasileiros, aqui eu tenho sangue italiano, eu tenho sangue, não. Em Cristo já acabou tudo isso, o sangue de Cristo já eliminou todas essas coisas. E ele fala de família de Deus. Todos os redimidos pelo sangue de Jesus agora fazem parte dessa. Todas as pessoas. Então agora é uma família. Tem um pai e tem os filhos. E nós somos filhos, parte dessa família. No versículo 20 ele fala: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Esse fundamento, então, é um tema bem profundo, a gente vai só resumir aqui. É toda a revelação do Evangelho, do Novo Testamento, ela foi dada para os profetas, os apóstolos e profetas. Então, eles fundamentaram a vida da igreja. E o que foi? Eles mantiveram, enquanto os apóstolos estavam vivos, eles mantiveram a unidade da igreja. Houve sempre tendências, como a gente está vendo aqui, vai haver em Filipos, sempre houve tentativas de divisão no corpo da igreja, porque infelizmente isso faz parte do ser humano. Basta ver como se divorcia hoje, né? Infelizmente, depois da morte de João, o último dos apóstolos, então a coisa complicou. Então passou-se cada um a fazer as suas próprias interpretações e a igreja começou a divisão. O nosso trabalho é entender que a gente precisa lutar pela unidade. Vamos dar um exemplo. Quando você vai lavar o rosto, a gente consegue lavar com uma mão, não consegue? Mas e quando as duas mãos estão unidas para lavar o rosto, não é mais fácil? A gente vê a unidade. A necessidade, com uma mão você faz, mas com duas, a unidade. Então, a unidade. Nós sozinhos, a gente vai fazer as coisas, mas quando a unidade não é melhor, a unidade ela é melhor. Quando, por exemplo, quanto você acha que você consegue andar com uma perna só? Quanto tempo? Com quantos quilômetros? Você consegue andar, mas não é mais fácil andar com as duas? Então, está no próprio corpo, a unidade. A unidade, ela é sempre somadora. Ela tem o preço, um preço que foi pago. Então nós, a igreja quando nasceu, ela não era dividida, ela era unida. Depois é que isso aconteceu, quando morre João, ele era o último dos apóstolos, ele ainda manteve isso, mas a situação mudou, e Deus vai restaurando hoje isso. Então assim, nasceu inteiro. Imagine que a igreja quebrou as pernas, quebrou a perna, agora mexeu com o ligamento, agora o Senhor está o quê? Fazendo todo o trabalho, né, de restauração. Não é fácil, né? Quem já quebrou coisa, eu quebrei braço. Aí não é fácil. Aí aperta daqui, dói, faz fisioterapia, e vai, volta, e vai, não sei o que, e vai isso. É o processo que está. Então, o que acontece? Nós estávamos acostumados de uma maneira. Deus está nos mostrando o caminho da sua vontade. E é interessante que Lucas, que era discípulo de Paulo, ele mostra como que a igreja entendeu essa visão de unidade. Em Atos 4:32, a gente lê assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Então ele começa dizendo assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Multidão, então não posso imaginar que multidão era 10 pessoas. Olha, era então havia essa unidade, eles nasceram assim. Hoje, nós não nascemos assim, a gente já nasceu com a igreja, com muitas divisões, mas o trabalho, e isso a gente orou e vamos continuar, é essa questão, essa perseverança dos irmãos, dos obreiros, dos pastores, pastoras, todos aqueles que estão trabalhando na torre de oração, é ver o quê? Que embora o preço é difícil para nós, porque a gente tem que abrir mão, a gente acostumou a construir uma vida onde a unidade não é prioridade. Está com os irmãos, a gente tem a nossa prioridade local, não aquela com os nossos irmãos. E para nós estamos, só isso é a obra de Deus. Não, a obra de Deus estabelecer é que a igreja, como unidade, ela seja resplandecente na sua cidade. Aí no capítulo
Aliás, a própria palavra comunidade, uma das traduções de koinonia, que aparece, por exemplo, em Atos 6. Comum, unidade. Então, uma unidade em comum. Então, todos têm no coração e na mente o quê? A necessidade de entender que nós somos melhores juntos. Você sozinho pode ser bom, mas nunca será melhor do que todos nós juntos. Não há como ser melhor do que na unidade. Imagina se os apóstolos se dividissem. Eles seriam bons, mas nada é melhor do que eles juntos. A força da igreja, a grandeza foi o quê? A unidade dela. E ele fala, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Paulo então dá ênfase aqui, que o templo agora não é mais de pedra, né? Pedra rochosa, hoje seria de concreto. O templo é de pedras vivas. Então, só tem uma igreja, só tem um corpo. O que acontece na perseguição? Países como está na China, na Coreia do Norte, mesmo aqui na América Latina, a perseguição ela elimina tudo. Os cristãos só tem um jeito, sobreviver. Sobreviver. Então acaba todas as barreiras, a igreja é obrigada a ser una. Essa igreja que era perseguida, ela era desse jeito, mas ela era perseguida, ela teve alguns momentos, alguns picos na história de paz, mas entrava um imperador, saía, entrava outro pior. Será que essa igreja não orava para quê? Senhor, coloca um imperador mais light aí. Aí saía Nero, entrava o Vespasiano. O Vespasiano foi na época que o João escreveu o Apocalipse, que estava vendo outra mortandade, não tinha jeito, saía um ruim, entrava outro pior. E fica todo mundo, não, fulano é melhor, fulano... Esse problema é antigo, não mudou. Não, mas o próximo, esse é melhor, esse é nosso candidato. Dá uma olhada na história, só entrou um pior que o outro. A igreja, ela tinha o seu papel, e o seu papel continua sendo o mesmo. O que a gente pode aprender de tudo isso? A unidade, ela envolve o compartilhar, é o estar juntos, é a gente compartilhar mesmo, é vida. É estar disposto a servir, não apenas servir numa localidade, mas servir para o benefício do corpo. Não é gostoso? Você já teve a experiência de você ajudar outros irmãos, outros pastores, você ajudar outras, você vê que você abençoou, aí você dá uma olhada e fala, puxa vida, eu estou abençoando outros irmãos. É como você na sua família, a gente ajuda os irmãos, o pai e a mãe, mas se você ajuda o vizinho, ajuda outra pessoa que você nem conhece. Na igreja é a mesma coisa, só que na igreja nós temos algo diferente, nós estamos ajudando irmãos, e isso é unidade. Então, como eu falei no começo, em Filipenses, a gente vê lá capítulos 2 e 4, o apóstolo Paulo ele vai falar do perigo da divisão, porque os filipenses estavam seguindo líderes, mais do que a Cristo, então, que defendiam a divisão. Aqui, a divisão é por causa de raça. Vocês imaginaram que situação? Os judeus contra os gentios. Então, Paulo é obrigado a mostrar que esse desentendimento entre cristãos judeus e cristãos gentios, eles ameaçavam a igreja de Éfeso de divisão. E iriam criar duas igrejas. Só que ele dá ênfase porque Deus nos fez para servir, para o serviço. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus dá aquela ordem abençoada. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em grego, Mateus usou um verbo chamado poriumai, que é um verbo que indica ação. Ide, é um imperativo, né? Ide, não está pedindo, por favor, você quer ir, não, vá, vão e façam discípulos. Mas quando Jesus falou, Jesus não falava grego, os escritos mostram Jesus falando, os evangelistas escreveram os evangelhos muito tempo depois de Jesus. Então, como eles tinham um público-alvo, foi escrito sempre em grego, porque o grego era como é o inglês hoje, correto? Aliás, o inglês vem do grego. Jesus falou em hebraico, aramaico, ele usou uma palavra, um verbo halak, que é o mesmo que aparece, por exemplo, lá em Gênesis 5:24, quando fala que Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus.
esse verbo de ir, esse verbo de andar, ele dá um sentido de movimento. Deus se movimenta, porque Jesus diz isso, que estou convosco, enquanto vocês estão indo, fazendo discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, eu estarei convosco. Ele dá uma promessa, e coloca essas condições. Ele coloca a palavra ênfase para discípulo. Também, se a gente pensar no grego, matetiu, a palavra para discípulo, significa exatamente isso, alguém que segue alguém, um aluno, um discípulo. Mas o hebraico, o aramaico da época, em que Jesus falou, ele usou a palavra talmid, que aparece, por exemplo, em 1 Crônicas 25, 8, onde ele fala lá, e deitaram sortes acerca da guarda, igualmente assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. A palavra discípulo aí é talmid. E talmid é uma palavra que vem de 3 radicais, lomed, lamed e tamid, que significa aprender, ensinar sempre. Então, literalmente, discípulo significa alguém para aprender, alguém para ensinar. Isto é, o discípulo é alguém que sempre está aprendendo e sempre está ensinando. Então, é alguém que sabe da sua missão, mas também sabe do seu limite. É alguém, literalmente. Então, isto faz com que, quando somos discípulos de Jesus, nós temos o desejo do quê? De aprender e também de ensinar. A gente vai passar isso para outras pessoas. E é exatamente isso que faz com que nós vamos crescendo, aprendendo, e uma das primeiras coisas que nós vamos entender é que nós precisamos olhar pela unidade da igreja, que a igreja ela é una, então eu não posso ser causador da divisão, eu não posso ser fomentador, eu tenho que batalhar por elas, e a torre se colocou nessa função. Jesus ora assim, a famosa oração sacerdotal, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles, pela tua palavra, que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também estes sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando que o mundo vai crer realmente? Quando a igreja for um. A divisão da igreja, uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou, olha, rainha, pessoa do mundo, pastor, o senhor me desculpa, mas se o senhor juntar membro dessa igreja, dessa, põe numa reunião e vê o que vira, se não sai briga. É essa a visão. É essa a visão. Então eles veem o quê? A divisão, ela é um inimigo da evangelização. Nós ganhamos vidas, claro que ganhamos, mas com a unidade nós ganharíamos muito mais. Nós alcançaríamos, a igreja não cumpriu o papel dela no passado, sendo dividida, ela conseguiu isso enquanto era unida. Então nós aprendemos que a unidade do povo de Deus, ela vem à medida que nós vamos crescendo, aprendendo e praticando a palavra do Senhor. Não somos perfeitos, então vamos ter que ir um ajudando o outro. Esse é o importante. As duas mãos, né? Qual mão que é melhor para lavar o rosto? Não, a gente precisa das duas. Eu sou destro, mas tenta lavar só com a direita. Quando entra a esquerda, facilita. O que é interessante nós entendermos? Eu falei de serviço. O serviço, ele é a adoração. A gente tem aprendido erradamente, e isso tem gerado uma geração que não gosta de trabalhar para a obra de Deus. A gente tem aprendido que adoração é cantar. Então, quando nós entendemos que adoração é cantar, eu cantei, eu adorei. Nós vamos ver que tanto no grego como no hebraico, começando pelo hebraico, não é assim. Em Êxodo 34, 8, e isso é favorecido por causa das nossas traduções. Por exemplo, lá fala de Moisés, diz assim, e Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra, adorou. Depois, um outro texto muito citado, 2 Samuel 12, 20, que fala de Davi. Então Davi se levantou da terra, lavou, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram diante dele e ele comeu. Então a gente tem essa ideia de adoração, por causa dessa tradução. A palavra utilizada nos dois textos é shaká. Shaká significa inclinar-se, prostrar-se, curvar-se,
prestar reverência, agachar-se. Então, isso não é adoração. A gente se agacha, a gente se ajoelha, isso não é adoração. A verdade, para a gente entender, primeiro a gente tem que eliminar o que a gente tem de conceito errado. Adoração não é um sentimento. Adorar não é você chorar na igreja. Adorar não é um estado de espírito. Adorar não é um momento que você se prostra. Não é um momento propício no meio do louvor, do culto, em que você canta louvores. Na verdade, isso é cantar louvores. Nós cantamos louvores. Cantamos louvores no culto. A palavra em hebraico para adoração é avodá. Avodá aparece 146 vezes no Antigo Testamento. Ela significa trabalho, serviço, obra. Por exemplo, em Êxodo 36, 5. E falavam a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço na obra que o Senhor ordenou que fizesse, que era para adoração no tabernáculo. A palavra é avodá. Essa palavra hebraica, ela vem de uma outra palavra, que é eved, que significa o quê? Servo, trabalhador. Então, a adoração está relacionada com trabalho, com serviço. É essa o vínculo. Por exemplo, quando ele fala da tenda da congregação lá, em Êxodo 39, 40. As cortinas do pátio, as colunas, as suas bases e a cortina do pórtico do pátio, as suas cordas e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. Então, agora ele está falando disso. Como que era o serviço de adoração no tabernáculo? O tabernáculo era uma tenda retangular. Ele era grande. Era muito trabalho, era serviço. Como é que acontecia isso? Primeiro, o sacerdote pegava o animal que ele ia ser sacrificado. Uma ovelha, o bode, então ele pegava o animal. Depois ele sacrificava o animal. Vocês devem se lembrar, uma das últimas vezes que o Jamé esteve aqui, ele estava falando que o culto, o pessoal cheirava sangue, justamente porque a adoração era isso. O sacerdote então sacrificava o animal. Terceiro, ele pegava o animal, levava até o altar de bronze para queimá-lo. Depois ele pegava esse animal ofertado, ia até a pia de cobre e lavava as suas mãos. Depois, o sacerdote, ele entra no santo lugar, aonde ele vai derramar o sangue. E uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos para aspergir sobre a Arca da Aliança o sangue do animal. Não tinha música. Mais ou menos 400 anos depois, então é que o rei Davi, como ele era músico, ele introduz aquele turno de 24 horas de louvor nesse serviço. Que enquanto os sacerdotes faziam isso, os ministérios, então, por famílias, né, eles iam lá, mestres e discípulos. Isso era obrigado a ser. 24 horas estavam ali cantando e adorando. Estavam cantando enquanto acontecia a adoração em si. Agora, hoje nós não temos mais, no Novo Testamento, não temos mais tabernáculo. Não tem mais esse tipo de serviço. Então, como a palavra é serviço, é trabalho, todo trabalho, ele é uma adoração. Por exemplo, alguém que limpou o salão aqui, limpou o banheiro, preparou as cadeiras, estava adorando. Preparando para o quê? Para um encontro da igreja, dos irmãos. Então, ela estava adorando a Deus. Agora ela cantou, terminou o serviço, então ela terminou a adoração. É o trabalho. Aquela que cuidou da letra dos hinos, ela estava trabalhando. Estava trabalhando para quem? Para Deus, porque a letra é de hino, louvando a Deus, eram louvores, né? O que trabalha na edição, aquele que trabalha, você, cada um trabalha na adoração a quem depende. Se o seu trabalho é honesto, ele é um trabalho justo, então você está adorando a Deus. Você é um bom contador, é um engenheiro, é um médico, é uma dona de casa, está lá lavando, passando, cozinhando, cuidando de bebê, cuidando de uma idosa. Você está adorando a Deus, você está fazendo algo correto. Por quê? Porque a gente glorifica a Deus com o trabalho. Deus trabalhou 6 dias, no 7º ele descansou. Foi num sábado. Então, adoração é trabalho. É algo que está implícito em que, da mesma maneira que nós fizemos, por exemplo, nós temos a escala de 12 horas. Você vem, trabalha, cada um tem o seu turno. O que nós estamos fazendo? Trabalhando para o Senhor, porque nós estamos orando. Nós estamos orando pela cidade, nós estamos orando pelas pessoas, nós estamos orando pelas nações, orando pelas autoridades. Estamos orando. É o nosso trabalho. Então, o seu trabalho
ele é adoração. Agora, quando é desonesto, é uma coisa errada, então a gente adora outro. Porque a adoração a Deus é a coisa correta. Então, todo o trabalho, ele é uma adoração a Deus. Porque a palavra adoração, ela é de serviço. E no Novo Testamento? No Novo Testamento nós temos duas palavras. A primeira aparece em Apocalipse 22, 3. Ele fala assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Servos o servirão. João era judeu, pensando na palavra hebraica. Agora, no grego, ele usa a palavra latria. O que significa latria? Era o serviço do sacerdote na observância dos ritos para o culto. Então, era o serviço, era o trabalho dele. Então, a palavra latria, é interessante que dela vem a palavra idolatria. Então, quando o serviço é para ídolos, é idolatria. Quando é para Deus, é latria. Então, o grego incorpora esse significado. E existe uma palavra que aparece, por exemplo, em Apocalipse 4:10, aparece em outros textos, mas eu peguei um versículo só para não ficar. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. A palavra adorar aí é proskineo, que aparece 60 vezes no Novo Testamento. Significa beijar a mão de alguém em sinal de reverência. Significa, entre os orientais, a pessoa que ela, de joelhos, toca o chão, aí ela se curva com a testa, né, põe a testa, mas isso aqui, né, ó. Como vocês vêm fazendo. Isso é o que eles chamam de proskineo, é usado pelos orientais, os árabes usam muito isso. Mas isso não é adoração, é uma homenagem, uma reverência. A palavra adoração mesmo é latria, tanto que dela vem o problema da idolatria, né? Então depende do que a gente faz. O que Jesus nos disse? João 5,17 ele diz, e Jesus respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então o trabalho não só dignifica o homem, mas é adoração, o trabalho correto. O que é importante? A gente dar valor, todo serviço justo, todo serviço honesto, correto, a cozinheira, todos eles, aquele que distribui folhetos, estava lendo o testemunho de alguém que converteu o próprio filho com um folhetinho, né? Folheto de evangelização, ele está trabalhando, ele está entendendo isso. Mas ainda, finalizando, dentro de serviço, temos a comunhão. 2 versículos de Atos 2 nos chamam a atenção. O 46 e o 47 diz assim, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. As refeições da igreja, elas eram evangelizadoras. Você se reunir com a sua família no final do ano, vai comemorar o Natal, por exemplo, chama os amigos, isso é normal, todo mundo faz isso. O cristão, não cristão, o ateu, qualquer pessoa faz isso. Agora, você já imaginou o impacto que causou quando eles viram a igreja fazendo isso? Só que eles faziam isso todo dia, não sei como. Vocês já imaginaram na cidade, aqui em Agudos, se as congregações, os pastores, todos a gente esquecesse por um dia todas as diferenças, e arrumasse um lugar aqui na cidade, e todos, ou fizesse um almoço, todo mundo junto, eu não sei quantos evangélicos tem em Agudos, vamos dizer que tem aí uns 5.000 evangélicos, talvez tenha até mais, mas só para ilustração. Vocês já imaginaram esses 5.000 almoçando junto? O que Agudos e a imprensa iria falar? Porque eles não estão acostumados a ver isso, eles estão acostumados com o quê? Eu não gosto dele, ele não gosta de mim, a gente não se fala, a gente é irmão, mas a gente passa junto, passa com a Bíblia assim. Meu irmão finge que não vê. A gente tem problema. De repente nós esquecemos tudo isso, a gente sentou e estamos almoçando, todo mundo lá comendo uma coxa de frango, comendo um quibe. Estamos todo mundo junto ali. Eu imagino como que ficaria. Gente, vocês imaginaram a televisão? Ia chamar, não tem como não chamar atenção, gente. Porque a maior forma de evangelização que a igreja tinha, além de discipulado, era essa. Ela começou assim, revelando o que eles eram. Jesus diz ainda em João 17, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade,
para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O problema, sabe o que acontece? É que o único meio que nós temos de ser aperfeiçoados é na unidade. Esse é o problema. Não há aperfeiçoamento sem a unidade. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. Ele fala bem isso. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então eu preciso de vocês. E vocês precisam de mim. Não tem um hino que diz, eu preciso de você, você precisa de mim. É a realidade. Nós precisamos uns dos outros. Nós temos que fazer todo o esforço para estarmos juntos. Para, apesar de todas as diferenças, nós não vamos, isso é que nem na família, né? Na minha família tem São Paulino, Santista, Corintiano e Palmeirense. Fazer o quê? Mas é uma família. Nós temos que nos amar. Na igreja tem aqui aqueles que acreditam no batismo com o Espírito Santo e aqueles que não acreditam. Então, não importa, meu irmão. Um acha que, não sei, um acha que tem que orar só de joelho, o outro acha que tem que orar em cima do monte. Irmão, isso não justifica a nossa quebra da unidade. Tem irmão que acha que tem que usar máscara, tem irmão que acha que... irmão, não sei o que cada um pensa. Mas mais importante do que a gente pensa, é que a gente tem que entender que a vontade soberana do Pai, que o Filho comprou na cruz, exige a nossa unidade. E é por isso que eu quero aproveitar o instante para agradecer. Eu espero, se eu falhei aqui, tentei olhar todas as torres para lembrar e agradecer as pessoas que até aqui nos ajudaram, eu peço perdão, tentei lembrar todo mundo que foi possível aqui, mas todos aqueles que, alguns não estão mais, mas de toda a gratidão, ela é um princípio fundamental no reino de Deus. Então, estou tentando aqui. O apóstolo Eli, apóstolo Jaime e a pastora Ana, o diácono Alain da Peniel, diácono Dimas e diaconisa Wanda, diácono Edevando, diácono Raimundo Andrade, evangelista João Vitor, evangelista Richard, obreiro Cleverson, obreiro Everton, obreiro Wesley, obreira Patrícia, obreira Silvia Marçal, pastor Adilson, pastor Alberto, pastora Catarina, pastor Alexandre, pastor Altamir e Marisa, pastor Amir, pastor Antônio e pastora Vera, pastor Arsênio, pastor Carlos e pastora Rosângela, pastor Enéas Ricardo, pastor Fabiano, pastor Gilmar e pastora Juliana, pastor Elber, pastor José Lourenço, pastor Mário, pastor Nivaldo Donizete, pastora Elisângela, pastor Paulo Cauni, pastor Ronaldo, pastor Escata, pastora Carmen, pastora Helena, pastora Janaína, pastor Antônio e pastora Vera, presbítero Cláudio Gomes, presbítero Rodrigo, intercessora Suzana, intercessora Cláudia, intercessora Claudineia, intercessora Leonilda, intercessora Lucier, intercessora Elisandra e também a intercessora Camila, que foi quem passou bastão na época, né? Que durante muito tempo, se eu faltei com alguém, vocês perdoem, eu tentei lembrar assim, meio à noite, né? E os meus horários de fazer as coisas, preparar a palavra sempre, por causa do meu tempo de trabalho, é sempre à noite. Falo para os irmãos, de vez em quando a gente não vê um erro, uma coisa ou outra, porque à noite a gente já está cansado. Mas, de todas as formas, que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. Até aqui. E o ano que vem, a torre continua, e será importante. Eu passei a coordenação para o pastor Amir, ele depois vai ver aí, mas, de toda forma, vamos continuar, porque o trabalho continua, a gente vai continuar fazendo o nosso turno, a nossa congregação vai continuar sediando, tudo normal. Vida que segue, nós contamos com a ajuda de todos, muito obrigado, a gente venceu tantas batalhas, teve Covid, teve isso, e sempre foi muito importante a participação de todos. Pode ter certeza que mesmo diante de tantas adversidades, dificuldades, a gente caminha e a gente chega aqui com uma certeza. A gente usa a terminologia militar, missão dada, missão cumprida, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, muito obrigado. Obrigado por estar ouvindo e, acima de tudo, por todo esse tempo de dedicação. E nós vamos fazer a oração final, encerrando o culto. Muito obrigado pelas suas vidas. O ano que vem, se Jesus não voltar, e nós ainda estivermos aqui,
Vamos continuar orando, em nome do Senhor. Pai Celestial, obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por esta cidade onde nasci, aqui me criei. Obrigado pela tua igreja. Obrigado pela vida desses irmãos, dessas irmãs, desses pastores e obreiros, obreiras. Ó Senhor, que foi através do esforço de cada um que nós chegamos aqui. Então, todos nós, Senhor, ó Deus, agradecemos a Ti, e eu agradeço pela vida de todos eles. Nós precisamos uns dos outros, nós aprendemos uns com os outros, e queremos estar juntos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e no poder do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.